é aí que vem a motivação para o chamado re-rash, que é um trava-língua, ou double rashing, que é o reespalhamento. Quer dizer, é uma ideia muito, muito boa, na verdade. Você pensa assim, gente, a gente está usando uma função de espalhamento para tentar evitar conflito. Daí deu conflito. Eu preciso calcular um offset. Vocês conhecem uma função muito boa em calcular offsets que não coincidam? É exatamente uma hash function. Só que outra, não a mesma, porque a primeira a gente já sabe que coincidiu. Então pensem que eu tenho duas hash functions na mão. Tem um caso... Tem um caso mais geral, tá, que eu posso ter uma cadeia, uma família de hash functions, e eu vou pulando de uma para outra. Mas vamos pensar só no double hashing aqui. Então, eu tenho o caso em que eu uso a minha função h inicial, daí os caras coincidiram. Daí eu faço o quê? Eu não vou usar nenhuma função de probing tão simples assim. Eu vou usar uma função g, então deixa eu apagar aqui, e tirar o Charlie, né? Eu vou usar uma funçãozinha g, que é parecida com h, só que usa um primo diferente, por exemplo. Então vejam que não é muito difícil fazer uma outra função que tem as mesmas características lá, positivas que a gente já trabalhou, só que ela espalha de um jeito absolutamente diferente, porque ela tem uma chave distinta, um fator de multiplicação que é um outro primo e tal. Então eu venho aqui e pergunto, qual que é a g do Charlie? E aí que vocês vão ver o exemplo que foi underwhelming, mas vocês vão me perdoar, tá? Então imagina que a g do Charlie é igual a 3. Daí o que eu faço? Eu vou calcular o offset com o passo 3. Então, primeira posição, e sempre lembrando do %m, né? Isso aqui continua sendo verdade. Então, o Charlie devia cair na posição 2, não deu. Tenta 2 mais 3, vai dar 5, mas com mod m vai cair no 0. Tenta aqui. Opa, não deu. Daí eu uso de novo, né, uma segunda, 2 vezes isso. Então, eu vou somar mais 3. Né? Então eu estava no 0 ali, eu somo mais 3, vai cair 0, 1, 2, 3 e caiu aqui. Ou seja, eu tentei um primeiro offset que eu fiz 1, 2, 3 e fui para lá, bateu de novo e daí deu 1, 2, 3 e voltei para onde a sondagem linear me dava. Tá? Por isso que não é o exemplo mais emblemático que eu consigo pensar. Mas é porque a tabela é muito pequenininha, então vocês vão me perdoar, espero. E vocês conseguem perceber o princípio aqui, tá? Porque a tabela é muito pequena, então isso fica ruim. Mas pensem no princípio. Quando eu uso uma outra função de espalhamento para o Charlie, ele está se espalhando a partir do conflito inicial com um passo que é dele e é muito improvável que vai ser o mesmo passo, vai ser o mesmo offset de outros caras que coincidem lá. Já foi uma coincidência Alice e Charlie caírem no 2. Mas a G da Alice, muito provavelmente, vai ser outra coisa. Lá, a G da Alice vai ser 1, vai ser 5, vai ser outra coisa. 5 não, porque aqui só pode ser de 0 a 4, né? Mas porque a tabela é muito pequenininha. E se tivesse um David que também cai naquela posição, provavelmente iria para outro lugar. Então, ao invés de ser uma aglomeração, é um ponto de dispersão, né? Todo mundo que coincide naquela posição sai dali, cada um andando com um passo diferente, para minimizar os conflitos futuros dessa galera. Tudo bem? Isso é para evitar aquelas aglomerações. Então, double rashing ou re-rash aí é o que a gente faz de melhor. E vejam, eu ainda estou fazendo uma concessão, né? Eu tenho duas funções, mas eu uso a segunda para calcular o offset. E se ela falha, igual que o Charlie foi lá no Bob, daí eu faço 2 vezes aquele offset. Então é só um passo diferente. E como eu falei, tem até umas estratégias que usa uma família de funções de hash. Então, eu teria a H, depois a G, sei lá, a K, sei lá. Uma outra função. Não tem que ser em ordem alfabética. Não é sobre essa aula. Então, sei lá, tem uma outra função e daí cada novo passo invoca uma função diferente. Para realmente, se teve uma galera, sei lá, teve alguns elementos que coincidiram no H e coincidiram no G, vão espalhar de novo de modo distinto. Eu estou sempre tentando mandar as chaves que coincidiram antes para lugares diferentes usando funções de espalhamento distintas. É tudo para evitar a aglomeração, tá? Então,
essa é a ideia principal. Tem mais uma coisa antes de mostrar código que eu quero comentar com vocês. Aliás, na verdade, acho que eu vou pedir licença para vocês para negligenciar um pouco o código. A gente chega lá. Deixa só eu fechar. Isso aqui, busca e inserção, segue essa ideia. Remoção é um dos contras disso aqui. Tá? Então, vamos lá, só fazer a comparação com o método anterior, que eu acho importante, quando a gente vê vários métodos, a gente saber compará-los, saber avaliar o que é melhor, o que é pior. Esse método tende a ter uma constante um pouquinho menor. Tá? Se tiver sob controle, não tiver aquelas aglomerações e coisas assim, porque, como eu falei, percorrer a lista ligada, nem que seja para pegar o primeiro elemento, é um custo a mais. Né? Então, aqui eu vou ter a chance de muitos elementos, eu já caio direto na posição deles, e outros, se o meu reespalhamento for bom, eu dou um único salto. Então, fica bastante eficiente ali e bem rápido. Né? Você tem que lembrar que calcular a posição, calcular a índice, resolver a hash function, costuma ser bem rápido. Então, esse método pode ganhar em desempenho, em velocidade, se o dimensionamento de carga estiver bom, do método com lista ligada. Também ele tem um custo de memória mais, vamos dizer, mais contido ali, né, porque está só na tabela, né, então tem que fazer a galera caber na tabela. Claro que isso pode ser um problema também, é um pró e contra num só, porque a tabela tem que estar num tamanho adequado para o número de elementos e ser redimensionada se não for. Mas tem um contra desse método que eu acho que vale a pena chamar a atenção para vocês. É o seguinte, deixa eu fazer por desenho, que acho que dá para explicar bem aqui. O que eu faço quando eu quero fazer remoção?